Agora nós vamos então a mais uma entrevista. Desta vez nós vamos falar sobre redes sociais com o empresário André Luiz Alves. São 8h48, vem com a gente. Nova Manhã. Entrevista do dia. O André Luiz Alves tem uma empresa de produção de conteúdo e gestão de mídias sociais. Ele, tanto qualquer um de nós, percebe muito claramente que as redes sociais são cada vez mais presentes e relevantes na vida das pessoas. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Vamos lá. André, há limite para as redes sociais ou elas vão crescer sem parar, se sucedendo uma a outra de forma indefinida? Exato. Elas não têm limite, né? Hoje a tecnologia, a informação, a comunicação, elas estão prosseguindo cada dia mais. Então, assim, as pessoas que não se utilizaram das redes sociais anteriormente, hoje se utilizam. César pontuou anteriormente que as pessoas mais velhas hoje estão aderindo às redes sociais cada dia mais. E são as pessoas que mais se utilizam delas, né? Então, as mais velhas? As pessoas mais velhas. Ah, é? Então, elas passam muito mais tempo do que as pessoas mais novas, né? Então, assim, esse comportamento tem mudado muito, principalmente por conta da pandemia. E que no caso das redes sociais, quais aquelas que estão crescendo mais e outras diminuindo? E eu queria aproveitar o gancho da sua resposta para perguntar, é verdade que o Facebook é da turma mais velha, Insta da turma média e o TikTok da mais nova, ou não tem isso? Tem sim. É? Tem. Hoje o Facebook é praticamente o da senhorinha do Zap, né, que o pessoal fala, né? Eles passam muito mais tempo no Facebook, acredito pela facilidade de utilizar o Facebook, né, como rede, né? Então, assim, eles se conectam e ali criam a sua comunidade ali das pessoas mais velhas dentro do Facebook. O Instagram é para a galera que está um pouco mais nova, gosta de posts mais rápidos, de mostrar ali o dia a dia, né? Então, a gente pontua que o Facebook hoje ele entrega um pouco de conteúdo estático, então onde as pessoas mais velhas se utilizam das redes postando aqueles GIFs, aquelas coisas de anteriormente era o Orkut, né? Aquela cultura do Orkut. Nossa, Orkut, foi longe. Só faltou o ICQ. Comunidade de Orkut era demais. Era demais, Nossa. Né? E hoje o pessoal tem utilizado essas redes sociais. E o TikTok? TikTok. Esse é o ponto que eu quero chegar. Hoje as redes sociais estão se transformando. O conteúdo ele tem sido um pouco mais vivo, de viver o dia a dia da pessoa, né? As blogueiras, as influencers trouxe isso, né? Mas a tendência do mundo é isso. O próprio Instagram ele está se transformando num TikTok. Ele está buscando essa vertente do TikTok, de vídeos mais reais, produção de conteúdo sua própria. Então, assim, você vê redes sociais como Kawaii, eles buscam até te pagar para que você se utilize das redes produzindo conteúdo. Então, essa é a tendência mesmo, até mesmo para o business, até mesmo para o mercado. E existe espaço para todas elas, porque ainda tem o Kawaii, como você disse, tem YouTube, tem LinkedIn, que é específico para assuntos profissionais. Exato. Todas elas continuam crescendo ou alguma está diminuindo? Olha, por exemplo, eu acredito que é um pouco mais do mercado, assim, direcionando. O Facebook e Instagram, ele tem um apelo mais popular. O LinkedIn, ele tem um apelo mais profissional. Então, eu estava precisando contratar uma pessoa, busquei no LinkedIn e encontrei. Então, assim, é muito mais fácil, né, você lidar. Então, você tem públicos específicos, pessoas específicas, horários específicos que se utilizam das redes. Então, assim, é difícil falar que uma está se sobressaindo mais que a outra. É mais a determinação, assim, daquilo que você procura. Então, se você procura algo mais profissional, você vai para o LinkedIn. Se você procura conteúdo um pouco mais longo, tu vai para o YouTube. E Instagram, conteúdos curtos, né? Você falando de conteúdos, você falando das postagens, eu queria saber quais os cuidados, né? Nós que postamos e as empresas que, né, também estão postando. É terra de ninguém? Você fala o que quiser, você posta o que quiser? Como é que você... Não. Depois do Marco Civil da Internet, a gente tem uma regulamentação, né, do Estado referente às redes sociais. Hoje também se aplica a LGPD, que é algo que é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Exato, que é muito pontual hoje para as empresas, principalmente na parte da captação de dados. O cuidado que se deve ter acho que com a vida pessoal, né, em si, de repente for postar algo,
principalmente hoje é muito instantâneo, né? Hoje a gente está ali, posta um café, de repente você está com um cartão de crédito do lado. Você tem que tomar cuidado, né? De repente você acaba soltando informações. As empresas, mesma coisa. Então, hoje as empresas têm se utilizado de profissionais ou empresas que cuidam e gerenciam a gestão dessas redes sociais. Então, assim, existe um profissional, ele vai fazer uma apuração daquilo que você vai postar, daquilo que você precisa se comunicar com o público, primeiramente, né? Então, tem todo um cuidado. Existe cuidado do ponto de vista do conteúdo e existe também do ponto de vista do formato. Não raras as vezes a gente vê personalidades postando fotos ou vídeos e aí num cantinho do quarto, da sala, algum lugar, tem algum objeto que chama mais a atenção do que a mensagem que a pessoa quer passar. Exato. E aí tudo vira em função daquilo. Viraliza, né? Exatamente. Ou mesmo o presidente da República, são inúmeros os exemplos de que ele fala alguma coisa e aí, é claro, há de se pensar se é proposital ou não, mas acaba viralizando e aí vira pauta na imprensa do país inteiro nos dias seguintes. E só pontuando que tudo se constrói através de uma narrativa também. Você tem que tomar cuidado com isso, porque de repente você tem um conteúdo que você está direcionando, mas ao mesmo tempo a pessoa se utiliza daquele conteúdo para construir uma segunda narrativa. Então, assim, tudo se baseia naquilo que você quer comunicar ao público, mas também tomar cuidado para aquilo não viralizar ao contrário, né? E é muito engraçado também os cancelamentos, né? Tanto de pessoas físicas, influencers e empresas. Exato. Uma empresa posta uma coisa ou chama uma turma de influencers e dá todo o resultado negativo, é cancelado. A mesma coisa, né? A gente postando ou dando uma opinião e é cancelado. Nós tivemos, por exemplo, aqui no início da semana passada, o caso de um banco que teve um vídeo de influenciadoras e aí fez uma campanha, carbono neutro, segundo não sei o quê, e aí os pecuaristas se sentiram prejudicados e fizeram uma contra-campanha, né, e o banco teve que se retratar, tirou o vídeo do ar, emitiu nota, enfim. Então, eu estou dizendo isso, inclusive, para também reafirmarmos que, com esse crescimento e todo esse cuidado, existe a necessidade de pessoas e empresas que têm interesse institucional e comercial se profissionalizarem, sejam com equipes internas, sejam com a contratação de gente especializada. Perfeito, exatamente. Porque ali vai ser... Esse mercado está crescendo muito. Tá, e assim, a pandemia trouxe isso, né? Hoje a modalidade omnichannel, ela está muito mais presente, que é o conceito de loja física e o conceito de loja online. Então, ao mesmo tempo que você tem pessoas que gostam de consumir no online e tem pessoas que gostam de consumir no espaço físico. Eu, pontualmente, às vezes quero comprar um tênis na internet ou em algum aplicativo, eu vou até a loja, às vezes experimento números, se é um preço bacana, eu já compro ali, porque eu sou instantâneo, eu gosto de ter experiência. Ao mesmo tempo, eu também gosto de pesquisar na internet, porque você acha preços bons e tal, mas você já se utilizou do tênis ali, você já provou. Tem lojas, inclusive em Araçatuba tem uma loja conceito que nasceu na internet e hoje está em Araçatuba só com um ambiente muito pequeno para oferecer o espaço físico como experiência ao cliente. Então, assim, a empresa cresceu no digital, hoje ela está vindo para o físico para ter essa experiência omnichannel. Então, assim, todo mundo tem que ir para o digital. Sim, mas todas as empresas também que nasceram no digital estão vindo para o físico porque precisa da logística. Uma troca, né? É uma troca. André, e aí muita gente nos pergunta, tá bom, legal, tem que ter um profissional especializado nisso, mas é caro. Como a pessoa mensurou, a empresa mensura isso? É caro ter um profissional especializado para produzir conteúdo e gerir as mídias sociais? Exato. Eu venho dessa parte publicitária, eu fui contato publicitário de um jornal aqui da cidade, e eu sempre entendo a dificuldade que o empresário do interior tem a dificuldade de entender que é um investimento, né? E é muito difícil isso hoje. Mas com a pandemia, ele forçou muito assim, o empresário a entender isso, ter essa visão de que é necessário um investimento no digital. Hoje, o que acontece? Muitas das pessoas já entenderam e fazem parte do orçamento do investimento. O investimento para o digital, ele já foi incluído no plano de negócio. Então, assim, essa visão de que o marketing é o último, eu vou cortar. Não. Hoje as pessoas entendem que, de repente, se ela gerar um tráfego pago, se ela pôr um produto bacana, se ela fazer um dropshipping, ela vai conseguir ter muito mais lucratividade, ter muito mais retorno.
e ele vai conseguir desenvolver assim, um capital bem maior em função do digital. E existem tantos cursos, né, tantas capacitações muito. aí, além do que as empresas que você pode procurar para se informar sobre isso, não? Agora, uma coisa também que eu penso é que quem trabalha com essa área tem que estar se especializando, porque vai trabalhar com marcas. Então, primeira coisa, tem que estudar muito bem aquela marca, né? A gente nunca para de estudar, porque assim, o algoritmo muda, as políticas de privacidade mudam. Então, assim, se você fica desatualizado dependendo de uma rede, principalmente o Facebook, que ele gera uma demanda muito grande de aplicativos, Instagram, WhatsApp, o próprio Facebook, agora está vindo o metaverso, que é algo que está evoluindo muito, então a gente tem que estudar. Eu praticamente tiro o final de semana para ter um tempo, um período, para estudar, para entender o que está acontecendo, as tendências, ver o que está saindo mais de produção de conteúdo, como as pessoas estão consumindo. E eu falo que rede social é comportamento. Às vezes o profissional de marketing, o Marcelo, sabe que a gente estuda o comportamento humano para poder entregar e comunicar. Isso. Então, nas redes sociais, a gente também estuda o comportamento. A gente vê as métricas, avalia o tempo que as pessoas passam nas redes sociais, qual a idade que passa mais tempo, qual o sexo, e não só isso, o que elas estão consumindo, na verdade, né? Os padrões de consumo. Então, é tudo é base de estudo, é base de se atualizar o tempo todo. E é muito detalhado, né, André? Como você disse, quando você precisa da rede social para entregar para um determinado público, seja por faixa etária, seja por região, seja por comportamento de consumo, você encontra tudo isso lá, né? Exato, exato. Quando a gente vai construir uma campanha de tráfego direcionado para alguma ação específica, a gente tem que saber o que está consumindo. Então, muitas das vezes, quando alguma empresa começa com a gente começa a fazer uma análise de mercado, entender o comportamento do consumidor daquela determinada empresa, e cada empresa é diferente. Às vezes é o mesmo mercado, às vezes é o mesmo nicho, mas o consumidor é diferente. Então, assim, é uma questão de avaliação mesmo e estudo. Tem que estudar muito o comportamento. Tá certo. André, agora são 9h em ponto. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Tenha um bom dia. Obrigado. Bom dia.